Bom dia, senhores deputados, servidores, todos que nos acompanham, membros da Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público. Essa é a nossa primeira reunião ordinária do ano 2026, então eu desejo que nós possamos ter um ano bastante produtivo, como de fato foi o ano 2025, em favor de Santa Catarina. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público é uma comissão pelo qual passam todos os projetos que modificam a vida dos catarinenses. E é desejo de todos nós, né, que a gente continue fazendo o nosso papel, que é de melhorar a vida de cada um que vive nesse estado. Então, muito bom dia a todos vocês. Quem nos acompanha aqui também de forma online, nós temos quórum deliberativo, por isso eu passo a primeira discussão e a primeira ordem do dia, que é a discussão e votação das atas da 11ª e 12ª reunião ordinária referente ao ano 2025. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. E, imediatamente, a ordem do dia. Eu voto de forma conjunta o PL 073/2026, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública estadual o Conselho Comunitário Sertão dos Correias, no município de Armazém, Santa Catarina, altera o anexo único da Lei 18/2007/2021 para consolidar os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também voto de forma conjunta, com autorização de Vossa Excelência, o PL 297/2025, também da autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Praia do Arroio Corrente, em Jaraguna. Mas calma, meu amigo. Coloco em votação conjunta os dois pareceres. Para discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. O voto é favorável à tramitação da matéria. Em votação, aprovado a unanimidade. Coloco em concedo a palavra ao deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas, a todos que nos acompanham, eu tenho dois projetos a relatar. O primeiro deles, de autoria do deputado Fernando Krelin, é o projeto de lei 0810/2025, que declara de utilidade pública o Instituto Crescer, Instituto Crescer, é a abreviação, e alterando o anexo único da Lei 18.278 de 2021, aquela que consolida os atos normativos que concedem títulos semelhantes. Trata-se de um projeto de lei que atende toda a expectativa, portanto, pelo exposto, eu sou pela aprovação desse projeto de lei na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Em discussão, parecer do deputado Mário Mota, o PL 810/2025, de autoria do deputado Fernando Krelin, que declara de utilidade pública o Instituto Crescer. Voto é pela aprovação da matéria, não havendo que queira discutir. Em votação, aprovado a unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. Relatório e voto ao projeto de lei 109, que é de autoria do deputado Ivan Nats. É um projeto que institui o Programa de Apoio Social e estabelece outras providências, o PAS. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 27 de março, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, passou por lá, sendo aprovada. Há uma série de pareceres que acompanham a manifestação, com a justificativa. Eu vou aos votos, lembrando o seguinte: nos termos do artigo 144, cabe a esta comissão apreciar a matéria sob a ótica do interesse público, de ordem social e dos reflexos sobre a administração pública estadual, direto ou indiretamente. Sob esse enfoque, verifica-se que a proposição visa ajustar um inciso, que é o 4º, do artigo 4º da Lei 16.292, que é de 2013, de forma a limitar a exigência da apresentação do SEBAS, é uma inscrição no Conselho Estadual, apenas para obtenção do benefício de transferência de recursos financeiros a título de subvenção social ou auxílio para investimento,
Por quê? Porque a exigência do SEBAS se justifica para compatibilizar o interesse na atuação de entidades do terceiro setor com a necessária preservação dos padrões de governança no emprego dos recursos públicos, no recebimento de transferências diretas desses recursos públicos. Porém, tal exigência tem se mostrado exacerbada nos demais casos, quando não se trata de transferência direta desses recursos, como, por exemplo, doação de bens móveis inservíveis, concessão de uso de bens móveis, concessão de uso não remunerado de bens imóveis. Nesses casos, o SEBAS também tem sido exigido. Esse projeto de lei traz um avanço ao programa de apoio social, permitindo que as instituições de pequeno porte não precisem se adequar à legislação federal para poderem ser beneficiárias desse programa, mantendo os critérios de governança exigidos pelo poder público. Portanto, nós entendemos que a matéria atende ao interesse público sob a ótica desta comissão, porquanto limita a exigência da apresentação dessa inscrição no cadastro apenas para transferência de recursos financeiros a título de subvenção social ou auxílio para investimento, dispensando tal exigência dos demais casos previstos na lei, permitindo que instituições locais possam ser beneficiadas com o PAS. Pelo exposto, com fundamento nos regimentais artigos 144.3 de 80, eu voto pela aprovação no projeto de lei nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Projeto de Lei 109/2024, de autoria do deputado Ivan Nats. Senhor presidente, coloco em discussão o parecer do deputado Mário Mota, ao PL 109/2024, de autoria do deputado Ivan Nats, que revoga o inciso 4º do artigo 4º da Lei 16/2000 e revoga o inciso 6º do artigo 4º da Lei 16.292 de 2013, que institui o Programa de Apoio Social PAS e estabelece outras providências. O deputado Mário Mota, já fazendo a discussão, o deputado Mário Mota foi bem claro ao anotar que o SEBAS tem sido exigido para entidades que não estão discutindo repasses de recursos financeiros. Isso tem criado um monte de embaraços, por exemplo, a entidades que ocupam espaços públicos e que só pretendem, por exemplo, a renovação desses espaços, renovação das concessões, etc., e não repasse financeiro, obviamente. Então, acho que o deputado foi muito feliz, o deputado Mário Mota. É um pedido antigo das entidades de apoio social e que eu acho que a Assembleia Legislativa faz um papel importante em revogar. Nós temos aqui, inclusive, alguns representantes dessas entidades que vem há muito tempo solicitando essa dispensa da apresentação dos SEBAS. Então, continua em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Eu tenho informação que Vossa Excelência deve relatar o projeto do deputado Sérgio Guimarães. Deputado Mário Mota. Sim, me foi solicitado ler, basicamente, o relatório apresentado pelo deputado Sérgio Guimarães ao projeto de lei 0334, de vossa autoria, o deputado Ivan Nats, que institui o programa Santa Catarina Games e Entretenimento Digital, o SC Games. Me permito, então, dizendo que a proposição estabelece objetivos e diretrizes desse programa, define conceitos relacionados ao segmento, indica a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação como órgão responsável por sua coordenação e institui uma comissão gestora destinada a acompanhar e a orientar a implementação de ações previstas. Vale lembrar que o autor ressalta o expressivo crescimento do mercado de jogos eletrônicos no cenário nacional e internacional, bem como o potencial catarinense na área da tecnologia e inovação, sustentando que o programa contribuirá para fortalecer a economia criativa, estimular a geração de empregos qualificados e promover a integração entre o poder público, instituições de ensino e iniciativa privada. Peço licença para ir à parte final do voto, que é favorável, posso antecipar, porque o deputado Sérgio Guimarães diz que a formalização desse programa em lei contribui para assegurar a estabilidade institucional às políticas públicas voltadas ao setor,
favorecendo a integração entre o poder público, instituições de ensino, centros de pesquisas e iniciativa privada. Além disso, a previsão de coordenação pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação harmoniza-se com a organização administrativa estadual e com as competências já atribuídas àquela pasta. Diz ele que a criação de instância de governança específica por meio de uma comissão gestora também tende a fortalecer a articulação interinstitucional e a eficiência na implementação das ações previstas, permitindo acompanhamento técnico e planejamento estratégico das iniciativas relacionadas ao programa. Conclui o deputado Sérgio Guimarães que, do ponto de vista do interesse público, a proposta releva-se e revela-se alinhada aos objetivos de estímulo à economia criativa, a geração de empregos qualificados, a retenção de talentos, a diversificação da matriz produtiva catarinense, contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado. Ante o exposto, com fundamento nos regimentais artigos, o 80 e o 144.3, deputado Sérgio Guimarães, relator desse projeto, vota pela aprovação por considerá-lo alinhado aos interesses públicos e desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Aprovação ao projeto de lei 0334 de 2024, de autoria do deputado Ivan Nats. Em discussão, relatório do deputado Sérgio Guimarães, lido nessa oportunidade gentilmente pelo deputado Mário Mota, do PL 334/2024, que institui o programa Santa Catarina Games e Entretenimento Digital, SC Games. O voto é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, só destaco a importância dos jogos eletrônicos no estado de Santa Catarina, que se transforma numa grande potência, né, mundial. Não é novidade para ninguém, que é uma atividade extremamente geradora de renda e que incentiva o investimento no setor de games no Estado, né? E amplia o entretenimento digital também. Santa Catarina se destaca, graças ao governador Jorginho Melo, que mantém um programa também junto à Secretaria de Inovação e Tecnologia de Entretenimento Digital, né? Essa diretoria ela tem feito um trabalho extraordinário nas mãos do secretário Heleno Júnior, e é preciso que a Assembleia Legislativa ajude, né, no fortalecimento desse programa. Então, agradeço a leitura do deputado, a compreensão do deputado Sérgio Guimarães, a leitura do deputado Mário Mota, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Vicente, deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, tenho aqui como projeto primeiro do deputado Júlio Garcia, PL 0796/2025, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Servidão, da Servidão Vicentina Custódia dos Santos, com sede no bairro dos Ingleses, município de Florianópolis. E altera também os anexos e consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. Foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que a documentação estava toda adequada, portanto, o meu parecer é favorável. Em discussão, parecer do deputado Maurício Peixe, no PL 796/2025. O deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação Moradores de Servidão Vicentina Custódia dos Santos. O voto é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado à unanimidade. Próximo projeto, PL 0376/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre eventos itinerantes instalados no Estado de Santa Catarina e os artistas que neles atuam. Senhor presidente, o meu parecer tratam os presentes autos da proposição legislativa da iniciativa do deputado Mário Mota. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça com emenda substitutiva global. A emenda substitutiva global visa conferir maior clareza ao conteúdo da matéria,
promovendo sua adequação às normas de técnica legislativa, bem como incorporando a alteração do artigo 4º, conforme proposição do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, sem, contudo, modificar a essência da proposição original do autor. Finalmente, aportou nesta comissão de trabalho, do qual foi designado relator. E, de acordo com os dispostos no artigo 114.3 e 209.3 do Regimento Interno, analisar as proposições sob o prisma do interesse público, quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos no artigo 8º da mesma norma regimental. Assim, a análise que se impõe vislumbra-se que o projeto de lei de referência, ao dispor sobre a redução das dificuldades na obtenção dos alvarás necessários ao funcionamento regular de eventos itinerantes, tais como circos, parques de diversões e feiras, nos municípios do Estado, busca assegurar o cumprimento de padrões mínimos de segurança e qualidade. Ao mesmo tempo, a proposição viabiliza de forma mais célere o acesso à educação, à cultura, assistência social e outros serviços públicos estaduais às pessoas e aos familiares que integram a comitiva desses eventos. Desse modo, a matéria revela-se revestida de relevante interesse público e encontra-se apta a regular tramitação nesse Parlamento. Portanto, o meu parecer é pela aprovação do projeto de lei 0376/2024. Em discussão, voto do deputado Maurício Peixe, PL 376/2024, que é pela aprovação da matéria. Deputado Mota. Quero agradecer ao deputado Maurício Peixe pela compreensão e pela aprovação. Agradecer aos demais deputados que, porventura, acompanhem o voto do relator. Eu só quero, apenas como curiosidade, mas sabem os senhores que eu nasci num circo, até os 14 anos eu vivi de cidade em cidade, e já naquela época havia muita dificuldade, porque, por exemplo, a obtenção de uma ligação da energia elétrica solicitada pelo circo, você tem um poste e tem a chave de energia. Normalmente, os circos têm um poste com a chave de energia, mas as empresas de eletricidade têm 48, se não 72 horas para atender a solicitação de desligamento de uma energia fornecida. E, muitas vezes, um circo depende de desmontar o poste aqui hoje, correr para a próxima cidade, instalar o poste lá, para poder receber a energia e continuar a sua atividade. Eu tive a compreensão do presidente Tarcísio da Celesc, ao fazer a ele uma solicitação que as regionais atendessem o mais rapidamente possível. As empresas circenses que existem pelo Estado já há muita dificuldade para manter o circo como um canal de entretenimento, de cultura popular, e eles ainda enfrentam essa dificuldade, dependendo da boa vontade do regional. E eu estou citando apenas um aspecto, né? Por isso, a gente estabeleceu, embora hoje a maior parte das regionais, no caso de Santa Catarina, da Celesc, já atendam o mais rapidamente possível, porque não há dificuldade nenhuma. Simplesmente o caminhão chega lá, suspender, o cidadão, que é o funcionário, faz o desligamento e libera o poste. Esse é apenas um dos detalhes. Mas, e sabem os senhores que eu entendo que muito mais pela compreensão seria possível fazer, não necessariamente através de uma lei. Mas, já que há necessidade, a lei se impõe, eu agradeço a compreensão de todos os senhores. Presidente, Continue com a palavra. eu fui também relator na comissão de CCJ, demos um parecer favorável com a emenda modificativa, né? Mas ressaltando aqui a importância desse projeto para eventos itinerantes e observei, e ainda bem que botou de entretenimento, né? Porque o entretenimento é o circo, principalmente, e outros que possam ter. Porque quando é itinerante pode ser uma feira. Sim. E a feira não se adequa a isso, porque nós temos alguns problemas recorrentes a feiras aí no Estado, que vêm de fora, ocupam um espaço, querem ligar a energia, a água rápido para ocupar aquele espaço e conflitar com os próprios comerciantes daquele local que pagam os seus impostos adequadamente e tudo, e vem confrontar. Então, quando se trata aqui, por isso que o meu parecer voltou-se a isso, por atividades de entretenimento, né? Isso fica bem claro, então parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado, deputado. Bom, continua a discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação, o voto ao PL 376/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre eventos itinerantes instalados no Estado de Santa Catarina. O voto é pela aprovação da matéria. Em votação, aprovada a unanimidade. A sessão encerrou. Deputado Thiago Zilli. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos que acompanham esta sessão. Eu tenho 3 projetos de lei para relatar. O primeiro é o projeto de lei 0675/2025, autor o deputado José Milton Schaeffer, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Praias de Balneário Tapera, Porto do Sol e Sumaré, 2 de Passo de Torres, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Foi verificado toda a documentação, né, e está toda ela correta, então vamos direto ao voto. Né? Neste contexto, verifico que a proposição é revestida de relevante interesse público e, portanto, apta à tramitação. Ante o exposto no âmbito desse órgão fracionário, voto com fundamento nos artigos 144.3 e 209.3 da REALESC pela aprovação do projeto de lei 0675/2025, senhor presidente. Bom, em discussão, o relatório do deputado Thiago Zilli, o PL 675/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que declara utilidade pública a Associação de Moradores de Praias de Balneário Tapera. O voto é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Muito obrigado. O segundo é o projeto de lei 0653/2025. O autor, o deputado Rodrigo Minuto, institui o Programa Estadual de Incentivo à Prática Segura do Grau e de Manobras Esportivas com Bicicletas no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Um breve relatório, né? Trata-se do presente da proposição legislativa indicada pelo deputado Rodrigo Minuto, que institui o Programa Estadual de Incentivo à Prática Segura do Grau, e conforme o texto, o grau consiste no conjunto de manobras acrobáticas esportivas, realizadas com bicicletas caracterizadas pelo equilíbrio, controle e técnica do praticante, que pode incluir, entre outras, a elevação parcial ou total nas rodas, giros, saltos e deslocamentos em posição diferenciada. A justificativa destaca ainda que o grau, embora amplamente praticado, ocorre muitas vezes em vias públicas e sem orientação, expondo jovens e risco no trânsito, razão pela qual a proposta busca reconhecer e organizar essa prática, oferecendo estrutura, apoio do poder público e incentivo ao esporte como instrumento de cidadania e inclusão social. Direto ao voto, né? Diante de toda a análise do projeto, do regimento interno desse poder, compete a esta comissão analisar as proposições sobre o prisma de interesse público, quanto aos campos temáticos e outras áreas de atividade. Assim, na análise cabível, vislumbro que o projeto de lei e referência mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular na tramitação desse Parlamento. Ante o exposto no âmbito deste órgão fracionário, voto pela aprovação do projeto de lei 0653/2025, senhor presidente. Em discussão, parecer do deputado Thiago Zilli ao PL 653/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minuto, que instituiu o Programa Estadual de Incentivo à Prática Segura do Grau. Parecer é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Eu consulto o deputado Vicente Caro Preso, se encontra conectado. Eu tenho mais um para relatar, senhor presidente. Qual é? É o 0463. Ah, desculpa, deputado, desculpa. Estava tapado aqui, você continua com a palavra. Obrigado. PL 0463/2024, o autor, o deputado Zé Caramori, que altera a Lei 17.492 de 2018 para evitar a improcedência no licenciamento do desmembramento. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em seguida na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto propõe a alteração da Lei 17.492 de 2018 para estabelecer que não será exigido licenciamento ambiental
nos casos de desmembramento de lotes ou outras modalidades de parcelamento do solo que utilize o sistema viário já existente, sem abertura, prolongamento, modificação ou ampliação das vias públicas, buscando corrigir distorções atualmente existentes que impõem a exigência indevida nesses casos. Este é o relatório e o voto. De acordo com o disposto dos artigos 144 e 209 do regimento deste poder, compete a esta comissão analisar as proposições sobre o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos e ou áreas em atividades aludidos no artigo 80 do referido diploma legal. A proposição se justifica pelo fato de que tais procedimentos, conceitualmente, não configuram potencial de degradação ambiental nem atividades potencialmente poluidoras, que seriam de fato geradores no licenciamento. Tratando-se, portanto, não se dispensa mais de eliminação de formalidade redundante e burocrática, alinhando a proposta ao princípio da legalidade e à competência legislativa, concorrente à necessidade de evitar entraves desnecessários ao desenvolvimento econômico. Basicamente, é tirar a burocracia no licenciamento, porque já existe as estradas, já existe o licenciamento ambiental, então o que esse projeto de lei propicia, basicamente, é isso. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência mostra-se revestido de interesse público e se encontra apto a regular a tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 0463 de 2014. O relatório do deputado Tiago Ziller, o PL 463 de 2024. Deputado Zé Caramolho é para aprovação da matéria. Com autorização de Vossa Excelência, eu solicito vistas em gabinete. Obrigado. Então, consulto agora o deputado Vicente Caro Preso, se encontra apto a fazer o relatório? Não. Então, eu retiro de pauta os projetos do deputado que estariam relatados pelo deputado Vicente Caro Preso, o 6999 e o 514. E enalteço sempre a dedicação aqui do servidor Roberto, com relação ao requerimento 11/2026. Mas, diante de uma discussão que está sendo travada na Comissão de Finanças, eu retiro de pauta o requerimento para análise em nova reunião. Consulto, senhores deputados, se algum dos deputados presentes tem algum outro tema a ser tratado. Então, não havendo outros temas a ser tratados, dou por encerrada a nossa reunião, convocando próxima para o horário já conhecido e dia já conhecido de Vossa Excelência. Muito obrigado.